Oi, gente. Uma pesquisa realizada pela Genial Quest, cujos resultados estão numa reportagem da Folha de São Paulo, mostra que a maioria dos brasileiros são contrários à reforma trabalhista aprovada no governo Temer. Essa é uma excelente notícia e esse tipo de pesquisa é muito importante e devemos estimular que mais pesquisas como essa existam, até para a gente não fazer um debate público apenas focado no personalismo. Não é. Sim, as pesquisas que medem o grau de intenção de voto em Lula, em Bolsonaro, em Moro, em Ciro, são importantes. São importantes essas pesquisas e a gente vai utilizar. Mas também é muito, muito importante saber o que é que a população pensa sobre a reforma trabalhista, o que é que a população pensa sobre teto de gastos. Eu posso até fazer um vídeo separado sobre o teto de gastos. Porque isso indica tanto os aspectos que a população está sendo iludida pela ideologia da classe dominante, ou seja, quando a população está defendendo ideias que contrariam seus interesses econômicos, é importante para a esquerda saber isso, quanto é importante saber quando a população já concorda com a gente e a gente pode utilizar isso politicamente, né? E eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo e falar também que só Lula e Ciro Gomes foram os únicos candidatos, como eu vou mostrar aqui em reportagens, que têm se posicionado contra a reforma trabalhista, né? Isso é importante também ser ressaltado. Falar sobre a questão do mundo do trabalho é um aspecto que eu vou abordar em meu curso sobre George Orwell. Orwell, quando esteve na Espanha, na Guerra Civil Espanhola, ele ficou fascinado com o fato da classe trabalhadora estar controlando os meios de produção. E ele ressaltou muito esse aspecto no Lutando na Espanha, não é, num texto dele. Então, a classe trabalhadora controlar os meios de produção, a classe trabalhadora de forma democrática organizar o espaço de trabalho é uma coisa que eu vou analisar no meu curso sobre George Orwell e que foi uma coisa que o próprio Orwell refletiu e teve uma impressão muito forte na sua política e na sua forma de pensar a política, né? Torço para que vocês se inscrevam no curso e deem uma olhadinha, tá? E divulguem, tá no comentário fixado o link, né? Pois bem, uma pesquisa feita pela Genial Quest mostra que 53% dos brasileiros são contrários à reforma trabalhista aprovada no governo Temer, em 2017, contra 27% que se dizem favoráveis e 58% defendem sua revisão, mesmo que parcialmente. Olha só 27% dizem favoráveis à reforma trabalhista. Esse número é excelente. Ele é muito importante de ser utilizado nos debates. Imagine Lula ou Ciro Gomes chegar num debate contra Bolsonaro e dizer: Bolsonaro, você votou a favor da reforma trabalhista do governo Temer, não trouxe empregos, e hoje só 27% da população concorda com essa reforma que produziu danos à classe trabalhadora, que machucou os trabalhadores desse país e que não trouxe nenhuma contraparte, não produziu crescimento e criação de empregos, mesmo antes da pandemia. Porque a gente sabe que o Bolsonaro vai querer usar a pandemia para justificar esses números ruins. E aí você traz a realidade e você pode machucar muito o Bolsonaro no debate com uma informação como essa. A rejeição à reforma é maior entre os eleitores de Lula, 64%, do que os eleitores de Bolsonaro, 33%. Esses números são importantes, mas mesmo entre os eleitores de Bolsonaro, 33% rejeitam, o que diz muito. Dos que declaram voto no petista, 67% acham que ela deve ser revista. Aí depois tem uma fala sobre o teto de gastos que eu vou abordar em um outro vídeo. E aqui tem, olha só, o plano de Lula para reverter a reforma trabalhista, né? Lula sobre a reforma trabalhista, só ficou o buraco onde o povo está caindo agora. Lula fala em revogar a reforma trabalhista, lei não gerou empregos prometidos, verdade. Ciro Gomes diz estar estudando uma nova reforma trabalhista. E aí tem essa reportagem aqui no IG, depois do PT, Ciro também disse que vai mudar a reforma trabalhista. Não acho o título muito honesto, porque fica parecendo que Ciro só se posicionou contra a reforma trabalhista depois do PT. Quando isso não é verdade, Ciro se posicionou contra a reforma trabalhista na época que a reforma trabalhista estava sendo votada. Quem acompanha política como eu tem o dever de dizer isso, né? Já naquela época ele se posicionou contra a reforma trabalhista, assim como uma série de outras lideranças do campo progressista e pró-trabalho se posicionaram contra
a reforma trabalhista, né? Então a gente se lembra disso nesse episódio, né? É muito positivo esse posicionamento, tanto do Lula quanto do Ciro, mas é importante que essas pesquisas e que essas informações sejam utilizadas tanto no debate para desconstruir as candidaturas da direita, né? Esse tipo de pesquisa deve ser um instrumento mais utilizado. Eu acho que a esquerda utiliza muito pouco esse tipo de instrumento, esse tipo de dado, não é? Além disso, a gente tem que defender que mais pesquisas como essa sejam feitas para que a gente esteja mais municiado de dados com relação ao posicionamento da população brasileira em relação a políticas públicas, em relação a temas centrais. Por que isso é importante? Por um lado, como eu já meio que sugeri no início desse vídeo, você poder identificar aonde a classe dominante está influenciando a população. Vamos supor que saia uma pesquisa daqui a algum tempo que a maioria da população, por exemplo, seja contra, sei lá, o aumento do salário mínimo, ou a maioria da população seja contra... eu não estou dizendo que isso é verdade, mas vamos supor que tivesse um dado que dissesse assim, a maioria da população é contra aumentar o investimento no SUS. Por exemplo, a imagem do SUS foi tão destruída pela mídia corporativa que a população é contra ampliar os investimentos no SUS. Se uma pesquisa ou várias pesquisas mostrassem isso, isso significaria que a esquerda teria que atuar, e eu aqui no meu canal teríamos que atuar, para explicar, como eu já explico em vários vídeos, a importância do Sistema Único de Saúde, a importância de ampliar os investimentos na área de saúde, a importância de se ampliar a rede própria do SUS, a importância de se ampliar um SUS forte e se reduzir a participação do setor privado na saúde, porque o setor privado na saúde, sempre quando a situação aperta, não quer pagar. E aí as pessoas são obrigadas a judicializar seus tratamentos. E esse é todo um problema que existe no Brasil. Então, pesquisas elas seriam muito importantes para identificar, em parte, aonde nós temos que fazer o nosso trabalho social para convencer a população. Mas existe uma outra importância. Quando a população já concorda com a gente, como é o caso da reforma trabalhista, isso é importante para utilizar isso, por um lado, para enfraquecer no debate público gente que defende essa reforma trabalhista. Então, por exemplo, o Bolsonaro votou a favor dessa reforma trabalhista. Essa é uma coisa que deve ser utilizada em debates, que deve ser utilizada como instrumento eleitoral para desconstruir o Bolsonaro. Uma figura como Moro, João Dória, também apoiam esse tipo de reforma. Tem que ser utilizado nos debates para desconstruir eles. Agora, também, sejamos honestos, tem que ser utilizada para pressionar os candidatos do nosso campo a se comprometer com revisar esse tipo de reforma e um dia eles virando governo, pressionar eles e o Congresso para que sejam aprovadas reformas que beneficiam a classe trabalhadora, que beneficiam os mais pobres, não é? Que beneficiam o crescimento do país, que beneficiam a construção de uma classe trabalhadora que recebe mais, que tem mais remuneração, que por isso tem mais condições de consumir e que, portanto, cresce a poupança interna do país, cresce o mercado interno e empurra a economia para um fortalecimento, né? Então, essas pesquisas elas são muito importantes. Eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo em suas redes sociais, porque a gente tem que colocar uma luz no fato de que esse tipo de pesquisa ajuda na luta do campo progressista em todos os sentidos, né? E aqui vai o meu elogio à Genial Quest por ter realizado a pesquisa. Lembro vocês mais uma vez para também se inscreverem no meu curso sobre George Orwell e divulgarem em suas redes sociais, que é muito importante para a gente aqui no canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.